Estamos aqui com mais um podcast e hoje eu estou com o nosso convidado, mais um convidado especial, o Pastor Robério. Pastor Robério, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor, graças a Deus, prazer estar com vocês aqui. Tudo na santa paz? Sempre na paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Aguenta a mão aí que a gente já vai conversar. Pessoal, aperta o cinto aí porque hoje... Tá, o testemunho aqui promete, vai ser uma bênção, tá bom? Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha, envia este vídeo, esse podcast para uma outra pessoa, tá bom? É importante que você deixe o like, se é positivo ou negativo, deixa o like. Quer deixar um comentário de aleluia, glória a Deus, sim. Se gostou ou não gostou, não tem problema. Então, vamos lá, não esquece, hein? Deixe o seu like. Então vamos, Pastor Robério. Pastor Robério, o senhor está bem? Bem, pastor, graças a Deus, tudo em paz. Firme e forte aí? Firme e forte, na luta. Com saúde? Com saúde. Aí, graças a Deus. Então vamos lá. E esse nome bonito aí, rapaz, Robério, quem foi que te deu esse nome? Meu Deus, pastor, esse nome foi dado pelo meu pai, né? Sim. Paulo Roberto Sampaio. Certo. Esse nome tem uma história legal. É? Esse nome tem uma história legal. Então pronto, a gente gosta de histórias Boa. legais. É. Então vamos lá. Me conta sobre essa história do seu nome. Meu pai chama Paulo Roberto Sampaio, Sim, né? Hoje pastor também, pastor Roberto. sim. E só que ele, né, na época que eu nasci, em 91, pastor. Sim. Eu sou dessa época, hein? Certo. 91, meu pai não era cristão, Sim. né? E chegaram a uma decisão de colocar meu nome como Jonathan. Sim. Agora eu pergunto, o que tem a ver Jonathan com Robério? Certo. E aí, o que tem a ver? Jonathan era o meu nome e estava tudo certo para ser registrado. Sim. Só que meu pai no dia ele resolveu passar em um lugarzinho antes, esquentar o coração. Ih, rapaz. Entendeu, pastor? E infelizmente ele não conseguiu. E não foi numa igreja que Não, ele passou. não foi numa igreja, pastor. Ele Rapaz, foi encontrou beber, os amigos. encontrou os amigos, foi. Misericórdia. Ainda bem que o Senhor libertou, graças a Amém. Deus. Aí ele errou o nome? Errou o nome, pastor. Na verdade, ele não sabia escrever Jonathan. Sim. Aí ele pensou, né? É. Meu nome é Roberto. É. O meu outro irmão é Robson. Certo. O outro é Paulo César. Sim. Aí ele, vou colocar Robério. Certo. Nome que veio na cabeça dele. Sim. Chegou em casa com a certidão Robério. Rapaz. Eu acho que a mamãe não gostou muito. É. Mas não tinha como mudar mais. Aí já estava registrado. É isso aí. Poxa. E ficamos com esse nome, pastor. Certo. Robério. E seu pai chama Roberto. Paulo Roberto Paulo Sampaio. Um abraço Hoje para ele ele. é pastor? Pastor, congrega conosco lá Amém, na glória a nossa Deus. comunidade. Amém, Bênção de Deus. varão. Vê se dessa vez você não erra as portas. Certo o caminho. Mas ficou bom, acho que hoje eu olho pra mim e acho que eu não tenho cara de Jonathan, eu tenho cara de Robério mas mesmo. a gente fala assim, mas de repente Deus, né, permitiu esta situação para Verdade. escrever certo, porque ele tinha feito planos de Jonathan, o homem, né? Seu pai fez planos, Jonathan, mas Deus permitiu Mudou pra Robério, então para Robério. seja feita a vontade Amém, do Senhor. glória a Deus. Robério Silva. Robério Rapaz, Silva Sampaio. Esse nome Silva, para mim, sempre vai lembrar de alguém muito importante. Não é, Foi pastor? Ayrton Senna da Silva. Boa, tá aí, ó, não sabia. Sabia? Não sabia. Rapaz, A gente sempre conhece o Ayrton Senna, né? Então, todo Acho mundo que conhece como Ayrton os- Senna, mas esqueceram do Silva. O Silva, na verdade, a história que eu conheço, né? Tem Sim. várias histórias aí Sim. paralelas, mas o Silva é um nome no Bem- Brasil muito conhecido, assim Sim, como bem Souza, popular. Santos, Sim. né? O sobrenome aí do popular brasileiro aí. Aham, certo. Rapaz, então a gente tem que, eu pelo menos tenho o prazer, né, de ter o meu nome. Sim. Sérgio, o José. José na Bíblia, a gente sabe o José do Egito, o José pai de Jesus, pô. Boas referências. Martins, Martins, se eu não me engano, é uma árvore. E o Sérgio, rapaz, é o melhor de tudo. Pastor. O Sérgio quer dizer servo. Opa, boa. Rapaz. Boa. Prazer em servir. Nossa. É o nosso fundamento. Rapaz. E a gente descobre que tem um ditado que fala: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Verdade. E aí vai. Mas vamos lá. Estamos aqui para contar a sua história. Você se converteu quando?
Pastor, a minha história de conversão, ela não nasci num berço evangélico, Sim. né? Porém, mamãe sempre levava-nos ali para estar numa igreja, ouvindo uma Sim. boa palavra. Sim. Nunca me considerei católico, porque desde quando eu me conheço por gente, Sim. né, estava em uma igreja adorando o Senhor. Minha história com Jesus começa ali aos 7 anos de idade, Sim. mais ou menos, quando a gente em casa se encontra em uma situação bem difícil, né? O meu pai, como eu disse anteriormente, ele não servia a Cristo, Sim. né? Porém, sempre foi um homem, né, de caráter, de uma boa conduta. Mas chegou uma época na nossa família que meu pai começou a beber muito, né? Saiu um pouco do controle. Tinha o vício. Não chegou ao alcoolismo, mas próximo a ele. Então, foi uma situação bem difícil. Sim. E minha mãe sempre, ao nos levar para a igreja, pequeno, eu via que Jesus Cristo ele podia mudar a história, né? Sim. E a gente gravou isso na tábua do coração. Eu cravei isso e até chegar uma época que as coisas foram cada vez mais difíceis, não tinha paz no lar. Sim. Né? Como criança, você vê aquelas brigas, aquelas contendas, aquelas lutas que entristecem o coração de qualquer criança. Eu como filho caçula, né? Sou o mais jovem, Sim. o mais novo somos em 5 total. Sou o mais novo, a rapinha do tacho. Hoje você assim. está com 32, pastor. 32. Fazer 33 anos aí esse ano aí, a idade de Cristo, né? Uma data importante. Eu sempre digo que a minha matemática ela é até Cristo. O que passar de 33 já estamos na hora extra, já está no lucro, né? A gente brinca assim, mas o tempo é do Senhor. É interessante eu falar sobre assim isso. Também, né? Eu sempre dizia, 54. na minha história com Cristo, pastor, as pessoas sempre diziam para mim assim: quando é que você vai começar? Quando é que você vai se posicionar? Eu dizia: ainda não é minha hora. Ainda não é minha hora. As pessoas sempre me perguntavam: mas Robério, você é homem de Deus, tal, mas você não é meu tempo. Quando chegar o meu tempo, o Senhor vai fazer o que tem que fazer. Meu ministério começou com 30 anos. Né? Era algo que queimava no meu coração. Eu sempre dizia isso: meu ministério pode começar com 30, como pode acabar com 33. Né? Então, são coisas que o Senhor que direciona, mas nessa parte de início, o meu ministério realmente começou com 30 anos. Mas voltando à conversão, os meus pais lutam em casa, dificuldade, né, aquele ambiente difícil, envolvido com família, com bebida. Faltava dinheiro. Também. Né? Meu pai é muito trabalhador a vida inteira, mas chega aquela fase difícil, né? Que nunca nos faltou nada, mas também não tínhamos nada sobrando, era sempre ali no limite. E eu via falar que Deus era especialista em mudar cenário, e não aguentava mais eu ver meu pai, né? Até um dia que eu saí de casa, né? Abri uma igrejinha, né? Essas igrejas, né? Que tá sempre pertinho da gente. Por isso que eu falo que quanto mais igreja, melhor, pastor. Eu não me incomodo de forma alguma em... por que tanta igreja? Porque foi uma igrejinha aberta numa esquina. Do que bares, né? Com certeza. Adegas. Hoje em dia, né, tá bem complicado. E abri uma igreja na esquina de casa. E eu saí com 7 anos e desci a rua e entrei nessa igreja. Entrei na igreja, me lembro como hoje. O pastor, muito sábio, parece que é uma cena que grava em meu coração assim. Ele não me olhou como uma criança que estava atrapalhando o culto. Ele me olhou como uma criança que estava ali para assistir um culto. Eu me lembro que eu entrei na igreja. Mas você entrou e se comportou? Sozinho. Nada. Não. Nunca fui uma criança muito comportada na igreja. Mamãe e papai que tá vendo aí, cuidar. Não se preocupe com seus filhos. Hoje ele pode passar uma imagem de quem está atrapalhando, mas amanhã ele pode ser um homem, um pastor, um servo de Deus que pode pregar a palavra. Sabe o que esse pastor fez comigo? Eu pequenininho entrei na igreja sozinho, sem os meus pais, 7 anos, uma criança que nem subi no altar, na igreja, sentei do lado do pastor, peguei o pandeirinho, o chocalho. Ele te conhecia? Não, nunca tinha me visto. Ficava brincando na rua, era uma igreja nova, tinha aberto há alguns dias, alguns meses, acho que nem isso. E subi
no altar, era muito simples, muito humilde naquela época. E peguei o pandeirinho e comecei a cantar. Lá do pastor, o pastor me abraçava. Não me lembro, tá, da fisionomia desse pastor, eu me lembro dessa cena que ficou no meu coração. Sim. E eu fui para casa e coloquei algo em meu coração. Daquele dia em diante eu comecei a me entender e que eu tinha uma referência de todos os domingos de manhã existia uma igreja, Testemunha de Jeová, sim, próxima à minha casa, lá em Itaquera, e todos os domingos eles acordavam, eles passavam na porta, batendo de porta em porta, sim, né, é o costume deles, né, e trazendo um folheto, uma palavra ali, e assim, muitas pessoas se incomodavam, mas a minha visão como criança, o que eu via? Eu não via uma religião, não sabia o que era isso. Eu via uma criança e um pai batendo de porta em porta, sim, de terno, gravata, sim, com a pasta na mão, sim, falando de Jesus, né? No caso deles, de Jeová, mas, sim, né? Pregando, sim, a palavra. Pregando a palavra. E eu achava aquela imagem para mim era linda. E eu falei para minha mãe, mãe, um dia eu vou ver vou entrar na igreja com o meu pai de terno e gravata. E aquilo como criança, isso cravou em meu coração e eu sempre falava, meu sonho é entrar na igreja com meu pai de terno e gravata. E seus pais estão vivos? Meus pais estão vivos. Hoje, amém, são bênção de Deus. Meu pai está com 67, 68 anos. A gente está sempre junto. E aquilo cravou em meu coração até um dia que eu comecei a buscar, comecei a ir para a igreja, comecei a orar. E meu pai começou a sair dessa vida, né? Sim. Até chegar ao ponto, Deus foi trabalhando sem ninguém entender. Até chegar ao ponto que ele ia para um bar, colocava uma bebida, ele conta esse testemunho, né? E colocava uma bebida e não conseguia mais beber, ele se sentia deslocado. Sim. O Espírito Santo começou a sentir nojo. O Espírito Santo começou a incomodar. Sim. Né? E aí meu pai é um homem de palavra, ele trabalhava com obra, então ele tinha conhecido na época, diácono José, sim, José também, certo. E ele tinha feito esse diácono fez um convite a ele, né? Meu pai comprou uma casa, né? A gente chamava ele de seu Zé, comprou uma casa em Itaquera dele, e esse seu Zé fez um convite, diácono José fez um convite ao meu pai, né? Falou, vai lá na igreja um dia, sim, né? Esteja lá com a gente. E meu pai falou assim, eu não sou muito de igreja não, mas no dia que eu me converter eu vou lá na sua igreja. Certo. Ano de 2000, meu pai agora, nós viemos aqui para Guarulhos, Presidente Dutra. Seu pai se converteu primeiro que você? Se converteu. O pai, na verdade, ele é o sacerdote da nossa casa, né? Como criança, a gente não tinha muito. Porque você se converteu em 2013? Não. Eu me converti junto com eles. Certo. Tá? Como criança. Você se batizou eu me casei em 2013. Tá. Eu me batizei em 2007. Eu tenho que olhar meu certificado, eu não me recordo. Eu tinha 13 anos de idade. E nisso, pastor... Seu pai começou a ir na igreja? Meu pai começou a ir na igreja. E aí nossa casa mudou. Ele pagou a promessa dele que ia visitar lá o obreiro lá? Foi a primeira igreja que ele foi, sim, ano de 2000. O obreiro José? Diácono José. Diácono José. Itaquera. E meu pai sempre foi um homem de muita palavra. Então, sabe aquele senhor criado no fio do bigode? Tirou o bigode, tirou o fio, tá falado. É isso aí. Então, ele falou, eu fiz uma promessa e vou nessa igreja. Sim. Aí ele aceitou o Senhor Jesus aqui, em uma oração, em um lar, bêbado. Ele se ajoelhou bêbado e levantou são e disse que nunca mais ia beber. Tá. Ô Robério, te cortando aí um pouquinho, o que você acha de um camarada aceitar Jesus bêbado? O que você acha? O cara vai na sua igreja aí bêbado. Pastor, o coração é o trabalhar do Senhor. É uma terra fértil para o trabalhar do Senhor. Mas paciência, fica gritando. O cara vai beber e fica aleluia. Você não sabe se ele está falando sério ou se ele está brincando. Então, desde que... Tirando sarro, né, dentro da igreja. Na verdade, a igreja é um lugar de você ter respeito, né? Então, se a pessoa chega, independente da situação que ela chegue, um bêbado, um drogado, sim,
ou em qualquer circunstância que essa pessoa esteja, Sim. né? A diversidade aí, né? A igreja é lugar, não é lugar de pessoas santas, pastor. Certo. A igreja é lugar de pessoas que querem a Mas Cristo. se ele for só para bagunçar... Não, aí os obreiros têm que trabalhar, né? Acho que não dá pra você manter uma pessoa que quer fazer bagunça na igreja, Certo. né? Mas no caso não é o caso, o caso do meu pai, Cada né? caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem pessoas, a gente pastor de igreja, a gente sabe, pessoas que chegam na igreja. Outro dia eu fui numa igreja, os obreiros tiveram que cada um pegar de um lado o irmão e colocar pra fora da igreja, porque ele acostumou beber e a igreja era o lugar que ele ia ficar gritando ali, fazendo bagunça, e não é o sentido, não dá. Né? Mas não é Eu já conheci bêbado que aí quando ele tá são, ele foge de você. Mas quando tá ele bêbado, ele vai pra igreja. quer pregar pra você, Então, quer te ensinar, quer rapaz. cantar louvor pra você. Lá na igreja tem um desses assim. Certo. Eu tô com a porta aberta, ele chega lá, ô pastor, vou cantar pra você. Aí começa a cantar, e você ensina, prega, fala, né? Sim. Mas pregar pro cara tá bêbado, ele não vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, né? Mas pela experiência do seu pai, o bêbado ele guarda o que você fala, ou o que você ensina, que você pregou, de repente? O que aconteceu com meu pai? Nós estávamos orando, Sim. tá? Minha tia, vou mandar um beijo pra ela, tia Agnólia. Ela na época estava junto com o pastor Rodrigo, né, que é genro dela, e eles estavam em uma oração. Eles moravam aqui em Guarulhos, estavam em uma oração. A gente vinha sempre pra cá passar o final de semana com os meus primos, e minha tia buscando ali, né, uma mulher de Deus, e estavam fazendo uma oração na casa. Sim. Vamos orar. Aí a gente se reuniu para orar, todo mundo fazendo uma corrente de oração. No meio da oração meu pai chega. E a gente estávamos orando, ele encontrou aquele cenário e Sim. minha tia, meu primo, fez o apelo para ele. Ele falou, eu quero aceitar Jesus. Sim. A gente vê que ele foi tocado ali. Foi né? tocado. O senhor já estava trabalhando, né? Sim. E nisso, quando ele resolveu aceitar Jesus, né? Nós voltamos para casa. Cheguei até a falar assim, será que é mesmo? Né? Porque a gente fica nessa que o seu pastor está falando, né? Será que ele não foi porque ele estava bêbado? Será que não foi na força do momento? O cara fica mais sensível de repente. Passou o próximo final de semana, onde meu pai estava? Na igreja, cumprindo a promessa para o seu José. Amém. Né? E ele arrumou a Bíblia onde? É a primeira provisão, né? Chegou na igreja, e aí ele já começou o processo. Ele já queria ser obreiro, já queria pregar, já queria cantar, já queria tomar conta, né? Reinar lá acho que na verdade, quando a gente chega nesse primeiro amor, aquele queimar, né, pastor? A gente quer pregar para todo mundo. A gente quer pregar para todo mundo. Para os amigos, para os parentes, mostrar o que Jesus fez. Pra você ter uma ideia, meu pai era dono de bar em Itaquera. Ele era? Chegou uma época que ele foi dono de bar. E aí os amigos dele do futebol, da bebida, via ele passando e falava assim, olha lá o pastor, olha lá o pastor. E na verdade estavam profetizando na vida dele, né? Eu tô contando essa história porque é o começo da minha história, né? E ele resolveu, falou, não, já que eu passei crente, eu quero ser crente de verdade. Não dá pra ser meia boca. Porque tá cheio de meia boca. Tá cheio de meia boca. Já que é pra ser cristão, tem que ser de verdade. Então ele abriu mão de tudo. A gente foi pra uma igreja rígida. Renunciou. A gente foi pra uma igreja rígida, cheia de doutrinas, né, cheia de costumes. É a Assembleia? Primitiva de Jesus, em Itaquera. Então era a igreja que não tinha, naquela época não tinha calça, não tinha brinco, não tinha maquiagem. De paletó era paletó e gravata. Então ele já foi, tipo, saiu não podia cortar o cabelo. Não podia. Era bem pastor lá naquela época. Eu era criancinha, mas eu já entendi algumas coisas. O senhor foi trabalhando, né? E enfim, nessa igreja bem religiosa. Antigamente tinha muito, né, pastor? E assim, eu não vejo isso como algo tão ruim. Hoje em dia nossas igrejas estão com as portas muito abertas, tá? Por mais que quem está falando isso é um pastor de 32 anos, que entende que as coisas não são como era antes, mas as coisas estão tomando caminhos fora do controle real das coisas, né? Estão distorcendo muito a palavra de Deus. Eu digo que doutrina não leva ninguém para o céu, mas as pessoas estão tomando... As igrejas de hoje estão se perdendo. Né? Eu digo que antigamente o demônio se manifestava na igreja. Hoje ele senta para assistir o culto. Infelizmente assiste o culto, oferta, fala em línguas e cura ainda. E cura ainda. É perigoso.
Dá medo. Dá medo. Eu tenho andado e tenho me assustado com alguns movimentos aí. Então, e por isso há muitos evangélicos dentro da igreja, ou muitos crentes, acabam se confundindo, né? Porque Pastor, vem alguém e profetiza sobre você. Né? Aquelas profetadas. E você acredita, porque o cara tá na igreja, o cara é pastor, né? Ministro, o cara é tudo aquilo. É referência, né, pastor? Então, aí depois o negócio não acontece. Aí fica difícil, né? Rapaz. Fica difícil. Hoje em dia tá... A cabeça da pessoa, né? É um assunto um pouco polêmico, né? Mas as pessoas estão procurando. Mas se você estão à procura disso. Nesse sentido aí para contar, você conta. A gente vai compartilhando. Né? Faz parte. Infelizmente, muitas pessoas que estão nos assistindo, muitos são crentes e muitos estão decepcionados, entendeu? Por causa das profetadas, com né? pastores, com ministérios. Eu sei que a gente, o ser humano, a gente tem culpa, lógico. A gente, não falo eu como pastor, mas como ser humano, porque onde tem o ser humano, né, ali tem a imperfeição. Exato. Sempre digo que por trás de todo pastor, por trás de toda pessoa com qualquer cargo, qualquer liderança que ele exercer, é um ser humano. Né? Às vezes ele vai sentir dor, às vezes vai sentir cansaço, às vezes ele vai errar também. Sim. E amém. A gente não é, né, perfeito, é só Deus. Certo. Mas hoje está bem complicado. Nessa conversão, voltando ao testemunho do meu pai, conversão, né? Meus pais se converteram no ano de 2000 e eu fui junto. Sim, a mãe também converteu. A mãe, todo mundo, a família toda, graças a Deus. E aí eu tenho até foto em casa. Sim. Que marcou, né? Uma das primeiras coisas que minha mãe fez foi comprar um terninho para mim, um terninho pro meu pai. E a gente, né, viveu essa... E até hoje você anda internado? Eu gosto, pastor. Você acredita? Sim. Eu sou um pastor ainda jovem, mas que gosta de um terno e uma gravata. Eu usava muito, rapaz, terno. Eu gosto. No início da conversão. Hoje eu tô mais relaxado. Sabe por quê? Entendeu? Hoje em dia não tem mais tanta exigência assim, né? Sim. Mas antigamente, se você fosse... Eu cresci nisso, né? Sim. Até hoje, mas não tanto, mas... Se você fosse subir a um altar, se você não tivesse com a gravata, você não subia. Sim. Você não ia para a igreja falar sem uma gravata, né? Parece que eu sou jovem, mas eu tenho uma historinha aí dentro dessa... Ainda tem um resíduo aí. E eu gosto, porque eu sempre digo que um homem de terno e gravata, ele nunca erra. Ele nunca erra, em nenhum ambiente que ele vai. Sim. Né? Ainda mais a gente que ministra a palavra, que... Agora, você quer dizer que ele nunca erra na roupa. Exato. Ele está sempre bem vestido. Ele pode andar em qualquer lugar, ele pode estar em qualquer ambiente que ele nunca vai errar. Né? Já aconteceu de às vezes eu tentar ir um pouco mais confortável, moderno, né, vamos dizer assim. E chega lá, tava todo mundo de terno e gravata. Falei, nossa, ficou ruim. Não, mas depende, se você vai pregar em uma igreja, é melhor ir você... Entendeu? Então, assim... Porque é melhor você ir para mais acertado do que ir para menos. Hoje a experiência nos faz isso, né? Esses dias eu fui numa igreja, a minha esposa falou, mas você vai visitar a igreja? Eu falei, vou, porque pastores amigos vão ministrar lá. Eu fui numa vigília. Eu quero ver os nossos amigos lá ministrando. Eu vou lá honrar os nossos amigos, eu gosto. Mas para que você vai de terno e gravata? Eu falei, porque eu quero. Você já pensou se no meio do culto alguém me conhece e fala assim, pastor, só pra cá, vem ficar aqui com a gente? Né? A igreja que tem altar, de cadeira no altar. Então, se você tá de mais à vontade, como é que você vai? Né? Então, assim, hoje eu opto em pecar por excesso, não por deixar de estar. Então, já aconteceu de alguns, tipo assim, testemunho, né? A pessoa era segurança de shopping, para gravar, foi na igreja, rapaz, para visitar, não para visitar, foi porque, né? E chegou lá, o pastor, vem cá, ô irmão, vem aqui trazer uma palavra. Meu Deus, não sabia nada. Não pode. Aí é o inverso, então, né? Aí a gente... Aí às vezes aquele que tá ali quietinho no canto, que na verdade é quem deveria estar à frente. Mas a roupa, realmente, o terno... ele traz assim uma imponência mesmo. São duas linhas, na verdade, né? Eu tenho os dois exemplos, né? Não é que um esteja certo, o outro esteja certo. Sim. Eu ando de forma normal também.
Mas quando a gente se torna referência... Sim. Outro dia eu peguei um jovem na igreja e ele estava andando muito largadão, sabe? Sim. E ele, ministro de louvor, eu falei para ele assim, se eu andasse na rua de camisa regata, chinelo 3 palmos a mais que o meu pé, aquela bermuda de surfista, com uma corrente no pescoço, um boné na cabeça, mostrando metade das cuecas, você ia me respeitar? Eu ia poder ser exemplo a você? Ele falou assim, não, pastor. Eu falei, então, é sobre isso. Então, se eu quero que você tenha uma boa conduta, eu tenho que, no mínimo, ser para você uma boa direção. Então, tá um pouco disso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado onde é o limite. Também não precisa ser tão exagerado, excesso. É porque eu gosto de terno mesmo, tá? Sim. Mas também não dá para ser muito... Hoje em dia tá meio bagunçado. Ele entendeu o recado? Entendeu o recado. Então tá bom. Então, foi bom ali. Foi produtivo. E nisso... No ano de 2000, os meus pais se converteram, eu ainda criança. Ganhou o seu terninho. Ganhei meu terninho, realizei meu sonho, entrei na igreja. Tem até foto em casa, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo com cara de crente. Todo mundo com cara de crente. Sim. Foi registrado. Registrado aquele momento, foi muito bom. E eu guardo isso como memória. Sim. Pastor, e nessa mesma fase, eu, por viver esse testemunho, sim, eu me lembro como hoje, eu ganhei uma Bíblia da minha mãe. Eu tinha aniversário de 8 anos. 8 anos. Tava minha mãe ainda? Tá até hoje. Sim. É a minha herança. Sim. É a minha herança. Ali para mim foi o início de se conhecer em Cristo, sabe? E essa Bíblia me acompanhou, ela é pequenininha, tá guardada em casa. Eu me lembro de olhar para minha mãe e falar, minha mãe chegar em casa, triste porque as condições não estavam tão boas. Sim. Minha mãe teve que trabalhar, fazer faxina. E ela chegou do trabalho, me deu uma camisa, né? E eu olhei pra camisa e não senti tanta alegria. Sim. Né? Falei, mãe, tá bom a camisa. Mas, peraí que eu trouxe mais um negócio pra você aqui. Ela abriu a bolsa. Sim. E me entregou minha primeira Bíblia. Sim. Essa primeira Bíblia, pra mim, foi o início do meu relacionamento com Deus. Sim. Porque até então a gente vai à igreja. Criança está mais preocupada em brincar, em escolinha, do que de saber o que realmente... E ali aquela Bíblia me acompanhou durante a minha fase de infantil, pré-adolescência e adolescência, até que eu fiz um pacto com Deus, né? Eu digo que eu fiz uma aliança com o Senhor. A minha Bíblia, se você for olhar ela até hoje, eu ainda muito... regado em lágrimas num culto, eu escrevi entre a divisão do Velho e Novo Testamento, aquela página em branco que fica ali. Sim. Eu escrevi que, Senhor, eu abro mão de tudo. Amém. Abro mão da minha vida, de quem eu sou, só para viver porque eu te amo. E aquilo cravou em meu coração. Sim. Mais um marco do meu ministério. E é o desejo até hoje, né? É por isso que a gente chega aqui, né? Rapaz, você falando da sua primeira Bíblia. Esse aqui foi a primeira Bíblia, rapaz, que eu li. Meu Deus, meu livro de história bíblica. Rapaz, por quê? Ó, as imagens. Que legal. Isso aí, rapaz. Isso aqui não se faz mais, hein, pastor? Eu acho que faz. Assim, com essa qualidade? Isso aí, 1980. Nossa, lindo, lindo. Aqui foi uma criança, sua rapaz, primeira? Boa. Uma criança, isso aí. Boa. As imagens aí que... Tudo ficava gravado. Isso. Aprendi muito com isso. Então, as nossas crianças antigamente não tinha internet. Não era verdade? Sim, não tinha. O que a gente tinha era a leitura. O que a gente aprendia. Alguém contava uma história. Alguém contava uma história. Sim. Na igreja ouvindo pregação, porque as igrejas antigas não tinham escolinha assim, né? Então, as tradicionais pelo menos não tinham. Isso aqui você não conhece. Pastor, esse livro, o meu livro de história bíblica, não, conheço a palavra, os sinos, mas esse eu nunca vi. TJ. TJ? Testemunho de Jeová. Ah. Você não identificou os desenhos, assim, que verdade, bom, verdade. E as histórias, tudo, entendeu? Batia e tal, não tem... Mas foi verdade. O primeiro. Você falou agora, eu lembrei daquelas revistinhas que eles entregavam nas portas com as imagens ilustrativas. E aí me
encantava, você sabe, criança se encanta com os desenhos. É verdade. É o que mais chama a atenção da criança. Às vezes não sabe ler, né? Rapaz. Legal, Mas sempre pastor. isso aqui ficou muito as imagens, né, que ficou na cabeça. Mas é muito importante a gente ler, né? Eu também, quando eu comecei a ler, rapaz, eu sonhava, entendeu? Com as histórias de José, de Davi, os era heróis da outro. Bíblia. Nossos desenhos eram esses, né? Então, A gente gostava de acordar de manhã cedo, ligar a Record. Rapaz, aí já era. Isso aí já era outra época. Mas esses desenhos aí também muito bons. Gente, cansei de assistir essas Foi em historinhas. qual canal que você assistia? Passava na SBT, Record, passava na Cultura, passava no SBT. Onde tinha, a gente estava assistindo alguma coisa. A gente chorava assistindo as histórias. Letra, né? Muito bom. Muito bom. Às vezes em casa eu tenho. Meu filho tem 7 anos. Às vezes eu pego ele vendo algumas coisas na internet. Sabe que não agregam e falo, ó, filho, pega esse desenho aqui. O pai aprendeu muita coisa assistindo esses desenhos quando tinha a sua idade. E aquilo, uma criança, depois que marca, nunca mais ela esquece. O seu pai era violento? Meu pai não era violento. Não, é assim, não ao ponto de agressão. Mas Por causa do álcool faltava dinheiro em casa? Também. Também. Meu pai sempre foi muito trabalhador, pastor. Sim. Pedreiro, Sim. né? Sempre muito trabalhador. Ralava. Né? Inclusive a minha família toda, meus irmãos mais velhos, todos se mexem com obra. Sim. Só eu que entrei pro ramo do transporte. Sim. Né? E as coisas ficaram difíceis. Meu pai, pra você ter uma ideia como era a nossa vida em casa, meu pai dizia que a mulher dele não trabalhava. Sim. Né? E aí as coisas foram ficando tão apertadas que minha mãe teve que trabalhar escondido dele. Rapaz. Cuidar de cachorro, lá na Penha. Puxa. Cuidar de cachorro, limpar a casa para poder ajudar ele, para não faltar nada em casa, né? E ele não sentia falta dela durante o dia? Deu problema, porque ele trabalhava, né? Então, ele trabalhava, ele viajava. Ele viajava, tá, então entendi. às vezes ele ficava 4, 5 dias longe, trabalhando dentro dos prédios, construções. Sim. Só vinha para casa no final de semana e ela começou a fazer esses bicos aí. Para ajudar. Sim. Né? Sem ele saber. Sem ele saber, até ele descobrir, né? Não tem como. Ele descobriu ou ela contou? Ele descobriu. Ele descobriu? Descobriu. E aí? E aí não deu muito bom, né? Ixi. Mas aí começou a ajudar ele também. E aí o homem teve que começar a ceder. Sim. E foi naquela época onde mulher começou a tirar habilitação. Sim. Mulher começou a dirigir ônibus, lembra dessa história em São Paulo? Sim, caminhão. Caminhão. E aí começou essa nova... Mulher ser pedreiro. Começou aí. Foi bem nessa época aí. Mas era muito complicado o cenário em casa. Era briga todo final de semana. Era discussão. A gente não podia falar que tinha paz. Não podia falar. Certo. Aí você se batizou, você ficou na igreja e como chama seu ministério hoje? Hoje é Comunidade Restaurando Vidas. Você é pastor do ministério Comunidade Restaurando Vidas. Restaurando Vidas. Restaurando Vidas. Certo. E como nasceu o ministério? O ministério nasceu, pastor, no ano de 2020, né? Não era uma pretensão minha pastorear uma igreja, ou dirigir uma igreja, ou estar à frente de um povo. Mas estava no coração, estava no plano de Deus. Sim. Então, como já falei, pastor, meu propósito não se trata do que eu quero, mas do que Ele quer para mim. Sim. Né? Então, se o Senhor nos chamou para ser alguma coisa, sejamos então. E essa igreja nasceu quando eu estava num momento com Deus, assim, de chorar aos pés dele todos os dias, né? Sim. E você estava bem? Estava bem, mas estava naquela busca, naquele momento de, sabe, estar pertinho, sensível a Ele. E o Senhor me levou a uma experiência dentro do ônibus, indo trabalhar de manhã. Você não foi batizado dentro do ônibus? Não. Eu já vi esse testemunho já. Sim. Não. Pá. Não. E ali o Senhor me levou numa manhã
sair para trabalhar, eu sempre andava da minha casa 15 minutos até a Carina. Sim. Né? E não sei se você percebe ali, tem aquele calçadão ali, né? Sim. E eu parecia um... sabe quando você tá naquele momento que os passarinhos para você tá falando através do Espírito Santo? Sim. O vento que bate é Sim. Deus. Aham. Sensível, né? Certo. Jejuando, buscando. Amém. E o Senhor... ele Antenado para ouvir Deus conectado. E o Senhor me levou num lugar onde eu nunca tinha ido. falar. Certo. Andando na rua, eu tinha ido pro culto domingo, o Senhor tinha falado bradado naquele domingo. Aham. Saí numa segunda-feira para trabalhar ainda, Sim. voando ainda, cheio, né? Cheio ali da presença do Senhor. Sim. E muito sedento. E o Senhor, ele falou comigo. Né? Ele me deu uma visão e falou, fecha os olhos. Eu fechei o olho no meio da rua, na calçada. Oxe. Fechei os olhos e ele falou, tá vendo? Eu falei, não tô vendo nada, Senhor. Hum. Eu me lembro como se fosse agora. Sim. Falei, o que você tá vendo? Eu falei, nada, você tá tudo escuro. Ele falou, pois a terra era assim. Uhum. E ali, em alguns passos, ele me falou, onde todo mundo não vê nada, eu vejo oportunidades, eu vejo propósitos. Uhum. E eu abri o olho, o Senhor me mostrou um terreno imenso. Sim. E dentro desse terreno, era um terreno, eu via os meus olhos, os olhos naturais, terreno vazio, mas era como se Deus tivesse construído ali. Sim. Foi 3 minutos que pareciam um dia inteiro de conversa com o Senhor, assim. Sim. Não dá pra... Na rua. Na rua. E eu e Deus. Certo. E o Senhor me mostrou aquele terreno, e eu vi uma igreja grande, bonita, Uhum. né? E eu olhava para dentro daquela igreja e você falou, esse é o templo. Mas o que me chamava a atenção não era a igreja. Uhum. Porque a visão que o Senhor me dava eram 3 degraus na porta da igreja, Sim. uma igreja comprida, grande, Sim. uns corrimões assim dourados. Sim. E quando eu olhava para esses corrimões, eu olhava a igreja vazia e muitas pessoas tentando entrar na igreja e não conseguiam. Segurando os corrimões, jogadas. Sabe aquele cenário mais ou menos de The Walking Dead? Aquela história de zumbi, de pessoas Sim, vivas e mortas ao mesmo tempo? Sim. Era aquele cenário que eu via. Uhum. E aquilo me tocou, eu falei, Era Deus, terrível. terrível. Era E Deus falando no meu coração, falou assim, tem pessoas que precisam ser alcançadas, mas não têm forças para se levantar e buscar na minha presença. Uhum. E aquilo o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu chorava no meio da rua. Uhum. As pessoas não entendiam. Sim. E eu cheguei na Carina, ali naquele ponto da Carina, e falei, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí Deus, eu entrei no ônibus, chorando, todo mundo olhando para mim. Rapaz. E o Senhor falou isso no meu coração. Restaurando vidas. Sim. E ali nasce a visão, A visão. né, do propósito. Restaurando vidas. Eu peguei o celular, escrevi uma mensagem para minha esposa, e minha esposa tomou um susto e falou, o que é isso? Eu falei, marca esse nome. É um propósito que o Senhor tem para nós. Uhum. E ela, amém, filho, amém. Vai trabalhar, vai em paz. E eu fui trabalhar. Você casou com uma mulher crente? Sim, minha esposa, nós quando se conhecemos, nós estávamos frequentando uma igreja, mas não estávamos firmes nela. Sim. Né? Até o dia que nós casamos e aí fomos congregar no ministério certinho, Sim. exercer o ministério, né, de obreiro, diácono, missionário, pastor. Sim. E aí o Senhor nos chamou. Mas é bênção de Deus. Amém. Então mandar um beijo para ela, um abraço, pastora Kelly. Amém, pastora. Deus abençoe, seu galardão vai ser grande, meu pastora. Deus. Não? Bênção. E como que funciona a sua igreja? Lá tem encontro com Deus? Pastor, nós não trabalhamos dentro da visão. Dentro da visão. Não. Mas eu conheço. Você já foi para já um encontro conheço. com Deus? Já passei. Já passei por um encontro. Pastor, para mim, sim, não faz tanto tempo assim, passei agora recentemente. Foi uma experiência para somar. Sim. Tá? Eu não Sim. digo que é algo ruim. Sim. Fui com meu coração muito disposto, aberto.
já era pastor, mas não, isso para mim não era empecilho. Eu sempre sou uma pessoa aberta Sim. a novas Pronto pra experiências, aprender. pronto para aprender. Acho que Sim. ninguém sabe de tudo. Sim. Mas para mim não foi algo nem para mim nem para minha esposa. Aham. Que poderia Tá? somar Que ali. poderia somar ali. Acho que não é nem não é nem pelo o encontro. Aham. O encontro é algo maravilhoso. Aham. Mas eu digo, a igreja que estava ministrando, as pessoas, eu não senti uma atmosfera que eu esperava, né? Aham. E o que você acha de células? Pastor, é um tema... Porque eu acredito que célula é uma coisa normal. Por quê? Porque o tradicional faz culto nos lares. Sim. E não deixa de ser uma célula. Sim. A visão celular, ela veio em um tempo, né? Aí você vai para G12, para M12, Sim. e as visões que aí tem hoje, que Tem várias, né? Que estão abrangindo cada vez mais. Uhum. Eu digo que no início elas vieram com muita força, Sim. né? Mas eu tenho alguns pontos Sim. positivos e negativos. Sim. Os positivos é despertar na igreja o desejo de reino, Sim. né? De servir. Trazer o propósito de alcançar almas, Sim. abrir a mente das pessoas Ganhar. que ganhar almas, né? Uhum. Ganhar, consolidar, Discipular. ganhar, discipular, consolidar e enviar. E É uma visão, que não deixa de ser algo tradicional. é uma visão muito boa, Sim. sabe? Só que tem um lado bom e um lado ruim, como de tudo na vida, né? Certo. E eu acho que nem todo mundo nasceu para liderar. Certo. Eu acho que aí Aham. talvez seja uma dificuldade que eu tenha com a visão. Aham. Que o implantar da visão, ela faz com que todo mundo tenha o propósito de ser um líder. Sim. Quando a gente entende que o corpo não depende só de líder, né? Sim. Depende cada um em uma função, Sim. né? Cristo é a cabeça da igreja, mas todos são importantes, Sim. né? Se eu levanto lideranças, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o dedinho não nasceu para ser líder. Aham. E tudo bem por isso, Sim. né? Às vezes Mas isso aí quem vê é o pastor, né? Que Sim. observa seu... Sim, mas aí é que eu te falo. Se um pastor tiver à frente e tiver um bom discernimento Sim. do seu rebanho, Sim. dos seus discípulos, vamos Sim. dizer assim, né? Aí tudo bem. Uhum. Mas um caso, as minhas experiências é que a geração Sim. e Sim. multiplica, Sim. aí eu falo porque eu tenho cuidado de pessoas Uhum. que se frustraram muito com as Sim. imposições, Sim. né? E ele fala, o que eu ouço é, pastor, eu entendo que eu não tenho como liderar, não tenho como fazer, eu até tenho muita vontade, mas Sim. não é o meu chamado, Uhum. né? Às vezes aquela pessoa, o chamado dela é limpar o banheiro da igreja, e ela Sim. fica feliz de estar a igreja Sim. vazia, limpando a igreja, servindo Sim. ao Senhor, Sim. Orando, né? intercedendo. Orando, intercedendo, e é isso, é um ministério também. Distribuir folhetos, né? Tem muitas coisas para fazer, né? Então, assim, a obra ela é feita de vários campos. Uhum. E aí quando alguém te impulsiona a você fazer algo que não é o seu chamado, Sim. você traz para essas pessoas uma palavra, carga. uma carga, Se uma torna- responsabilidade Se que ela não torna suporta. pesado o ministério. E aí ela se frustra. Por quê? É. Porque ela diz, eu não sou... Aí começa a dizer assim, eu não sou capaz, eu não consigo, porque Uhum. alguém, a liderança Uhum. impulsiona ela a fazer, e Uhum. ela diz, não dá. Uhum. Né? E aí as pessoas, no lugar de crescer, elas regridem, né? Então Sim. tem que ter o limite. Uhum. E aí acho que tem que ter o discernimento de cada pessoa, Uhum. de cada líder, de cada Aham. pastor que está à frente, cada Sim. apóstolo, cada bispo, Uhum. a saber reconhecer o seu rebanho. Senão acaba estressando. Né? Estressando a ovelha, né? O Então, seu e discípulo. E isso é um problema. É. Em vez de ser uma bênção. uma bênção, se torna Mas o que você. Então a sua igreja trabalha da forma tradicional. tradicional. Nós somos tradicionais. Durante a semana tem culto de oração. Sim, nós estamos com um propósito, né? Agora a gente parou um pouquinho, porque a demanda de começo de ano tem outros cultos, Sim. né? Você Mas fez a campanha 12 dias? terminamos agora no último domingo. Fiz 3 cultos, né? Sim. Mas com o tema do ano. 3 cultos? Não são 12 dias? São 3 cultos com o propósito do ano. Nós fizemos dentro do... Eu não entendi.
Como que é? Vamos lá. Me explica. Porque Domingo. mais uma ferramenta, de repente eu... Então. Pastor, experiência assim que eu já vi. Você faz 12 cultos seguidos? Já fiz, mas E hoje eu faço 4 finais de semana. é isso aí. É isso aí. Ah, tá. É exatamente por quê? Você coloca 12 cultos, eu já fiz 12 dias de oração. Certo. Propósito de oração, relógio de Na oração. visão celular a gente faz 90 dias 90 de dias. oração. Bom. Mas nem todos conseguem. Então a gente faz os 12, só que a gente faz os 12 no relógio. Sim, Como é que é o relógio? Cada um sim. ora 1 hora e aí vai virando Mas toda a do igreja está relógio orando. eu também faço, mas do relógio como que é? O relógio, se o seu horário é às 10 horas da noite, no outro dia você volta de novo, no mesmo horário. Sim, Então, durante a sua campanha, seu propósito, são 12 dias de relógio, são 12 dias naquele mesmo horário. naquele que você tá mesmo lá. horário. Todo mundo, por exemplo, eu pego um Se é casal, na madrugada, vai ser na madrugada. vai ser na madrugada. É Aham. isso aí, eu pego o casal e a gente vai fazendo isso pro casal. Cada um Aham. ou ora junto, né? 1 hora junto, cada Sim. casal, você e sua Sim. esposa. Uhum. Ou cada um ora meia hora e vai um Aham. cobrindo o turno do outro e vai Sim. virando o relógio durante Aham. todo o meu período. relógio é 24 horas só. Bom. Sempre no feriado. Bom, a gente tem Aproveitando. dificuldade de quem está trabalhando. Sim. Então, como é que eu faço? É. Na nossa igreja, a gente faz, por exemplo, do meio-dia à meia-noite, do meio-dia à meia-noite, do meio-dia à meia-noite. Assim, tem gente, às vezes a gente estende um pouco para madrugada, Aham. porque tem Mas vai irmãos. dar 12 horas. São 12 dias, 12 horas de oração. Ah, Então a gente pega um ciclo de 12 horas de sim, oração. entendi. Né? Então a gente está sempre no começo do ano. Aham. Aí, por a experiência de não ter. A nossa igreja é uma igreja abençoada. Amém. E assim, eu entendo, até porque o fato de eu trabalhar também, eu entendo que não dá, pastor, pra gente fazer. Eu gostaria Sim. de fazer 12 cultos seguidos. Seria uma benção. Mas a gente começa no primeiro, no segundo, no Sim. terceiro e as pessoas já não vêm mais. Sim. Né? E aí você tem que cumprir o propósito. Nem Cumprir que o seja propósito. você e Deus ali. Já vi casos de pastor estar Eu sozinho. já fiz várias vezes. Tá eu e Deus. E assim. Sim. E aí o que a gente fez? Até peguei isso de experiência. Nós fizemos um propósito, dividimos o ano em meses. Sim. E, por exemplo, primeiro culto nós oramos janeiro, fevereiro, março e abril. Pelo propósito. Né? Segundo culto, maio, junho, julho e agosto. E o terceiro culto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Abençoando, trazendo a bênção, trazendo oração, intercedendo, profetizando sobre esse propósito de 2024, Sim. começando o ano debaixo da bênção. Né? A nossa Santa Ceia é de manhã, então todos os domingos, os primeiros domingos, a gente traz como primícia E à na noite? igreja. À noite nós não temos cultos. À noite. Não. É No dia da ceia vocês não têm no dia do culto, no dia da ceia. Tá. Outros dias tem normal. Outros dias normal. Só o culto da ceia que fizemos uma reunião com os ministros e Sim. a gente falou, gente, vamos priorizar o culto da manhã, no domingo. Primeiro domingo do mês, primícia, primeiro dia da semana e o primeiro horário. Chegar na igreja. Primeiro horário? Assim. Que horário que faz Nosso culto começa às 9, né? Logo os horários da manhã, né? A pessoa acorda no domingo, vai pro culto, Sim. das 9 às 11, 11 e Sim. pouquinho, a gente tá voltando para casa. Eu tenho o culto de manhã. Tem também? Mas são poucos que vêm, mais aquele pessoal de idade. Sim. Culto de manhã normalmente é para alcançar essas pessoas, né? Sim. E é muito bom cultuar de manhã. Eu também gosto. A minha intenção é, com o tempo, né, a gente ter 2 cultos como pastor. Fazer um de manhã e outro à noite. Número pequenos, mas vai agradar aquele pessoal. Sim, porque você alcança aquele pessoal que não pode estar. Sim. Né? Eu sempre disse que o culto de Santa Ceia de manhã é uma experiência para futuramente. Sim. E eles reclamam que à noite é muito barulho por causa da bateria. Sim. E os meninos... Os jovens. Né? Os jovens são bênção para... Esquece que na igreja tem outros... Tem outras né? pessoas. Outros mais tiozinho. Sim. Hoje a frequência, na verdade, né, vai... Se eu faço 2 cultos, todos os cultos, eu consigo atender as 2 pessoas, né? Eu falo, mas o nosso culto de manhã também acaba preenchendo esse momento. Na verdade, a gente vai trabalhando conforme
É. né, a situação, conforme Deus vai permitindo, e a gente vai usando de estratégia. Sim. E na pandemia, como é que foi a sua estratégia? Então, pastor, a nossa igreja nasceu na pandemia. Ixi, Você acredita? que ano que você inaugurou a igreja, em que mês? Nós inauguramos a igreja. A igreja, a a comunidade igreja. Restauração do Vida, só foi inaugurada como igreja no ano passado. Foi 2022. Tá, mas em 2020? Como que 2020 era? nós começamos a fazer um culto. Na verdade, eu nunca tive propósito. Tava com Não era um salão? propósito. Já Não, tinha um não. salão? Não. Chamei um amigo, pastor também. Vai mandar um abraço pra ele. Então era culto nos lares. Culto no lar. Começou como uma célula. Mas e as pessoas não queriam ajuntar? Ter ajuntamento? Foi antes. Foi 2 tá, meses tá, antes tá. da pandemia. A gente começou. Vamos fazer um culto? A Vamos. pandemia foi em fevereiro. Final de fevereiro. 2020. Foi fevereiro? Foi. Foi 20. Foi. Então a gente começou no finalzinho de 19. Finalzinho de 19. Tá. Né? A gente começou, um pastor, um presbítero amigo, né? Eu trouxe a ideia pra ele e falei, vamos fazer um culto no lar? Vamos reunir essa galera, esse pessoal, vamos fazer um propósito e tal. Passei pra ele, ele falou, bom, vou abrir meu espaço aqui, né? A gente abre aqui em casa, a gente faz uma célula, fazer um culto com os amigos. Sim. Eu já reunia um pessoal na minha casa, Um culto pra de gente ação de orar. graças. Isso. Sim. E tinha um espaço legal, a gente falava, vamos fazer. E a gente começou, né? Ali o Senhor preparou algumas cadeiras. Sim. No primeiro culto tinha 20, no segundo culto tinha 40, no terceiro tinha 50. E aí não tinha mais onde. Aí a gente falou assim, vamos fazer um culto por mês. Tá ótimo, um culto por mês. Era um culto, só isso. Se reunir para adorar a Deus. Só para adorar a Deus. E a gente foi tão bom o primeiro. Que era Aqui na Jardim Cumbica. Tá. Foi tão bom o primeiro culto que as pessoas falaram assim, e agora, quando é que vai ser o próximo? Eu falei, o próximo culto só mês que vem. Gente, a gente tá fazendo um culto. E o pessoal, não, tem que ter pelo menos 2. Aí a gente, então vamos fazer no mês. Vamos fazer 2, tá? Vamos fazer 2. A gente fez 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. No quarto culto já não tinha mais lugar para colocar as pessoas. E aí foi os 2 meses. Dentro de uma sala na casa. Ou na garagem. Começou na minha sala, depois ele tinha um terraço, igual, acho que tem lá em cima, né? Sim. Um espaço cabia as pessoas. E aí a gente começou a adorar a Deus, só para adorar a Deus. E os vizinhos não reclamavam do barulho? Começou, né? Começou a luta, aí começou a dificuldade. E aí o irmão ficou meio preocupado, falou, pastor, vamos segurar um pouquinho. Aí a gente tá acabou o culto, chegamos em casa, começou a aparecer essa notícia de pandemia, até que eu recebi uma notícia no celular. Sim. Não pode se reunir, não pode fazer aglomerar. Aí eu falei, estranho. Aí vi que as igrejas fecharam, eu falei, gente, não dá pra gente continuar, né? Não dá. Aí deu uma parada. Aí a gente começou a fazer o trabalho online, mandar mensagem, fizemos um grupo. E aí chegou aquela história, não, a gente precisa pelo menos se reunir pra ceiar. Eu falei, gente, mas não é uma igreja. Não, a gente se reúne para ceiar, o pastor ministra a ceia pra gente. A gente vai de 2 em 2 e participa da ceia, mas a gente vai ficar em casa, sem ceiar. A gente vai de máscara, enfim. Ok, aí eu falei, joia, vamos. Eu vou receber o pessoal aqui em casa. Falei com a minha esposa, coloquei o sofá pra sala, pra fora. E pra ela de boa. Tranquilo. Falou, vamos fazer. São nossos amigos, pessoas que estão próximas da gente. Todo mundo com máscara. Falei, vem, né, de 4 em 4, de 2 em 2, celebramos a ceia e ministramos a ceia e vamos embora. E ali, irmão, chegou num dia que, nesse dia, eu já não tinha mais o que fazer, porque quem vem? A pergunta foi, quem vem? Veio, eu vou, não, eu vou também. Aí quando foi ver tinha 25 pessoas. Falei, como é que a gente faz isso? Falei, se os vizinhos virem o movimento da minha casa, entrando e saindo, eu vou ter problema. Eu liguei, eu morava em cima de um salão, eu liguei pro dono do salão, católico, né? E liguei pra ele e falei, meu amigo, eu tô com um problema aqui. Ele, o que foi? Falei, vai ter um movimento de pessoas aqui em casa, pandemia e tal, e eu queria ver se você me libera o espaço lá embaixo pra mim não aglomerar ninguém. Né? E ele falou, como assim? Como é que vai ser? Eu falei, a gente vai cantar um louvor aqui, ministrar ceia e
Sim. Vamos embora, você libera o espaço lá e tal. Ele, tô indo aí te levar a chave. Aham. Coisa boa, pastor. Rapaz. Coisa boa. É você manter um testemunho. Sim. Você manter... eu sou crente. Aquele crente chato, Aham. sabe? Não Sim. vai para lugar nenhum. Sim. Você manter comunhão. Aham. Na hora que eu liguei pra ele, ele me atendeu de prontidão. Na hora que eu pedi Aham. a chave, ele falou, pra você eu tô levando a chave aí agora. Aham. Ele Abri- tava muito bagunçado lá o salão, não? Salão de festa, lindo o salão. É. Salão lindo. Rapaz, Né? foi Bênção, mesmo. bênção. E ele abriu o salão pra gente e falou, ó, fica com a chave aí. Aham. Amanhã você me devolve. Era um dia de sábado. Sim. Reunimos, fizemos o culto. De noite ele olhou e foi lá de noite, foi guardar o carro na garagem, olhou, falou, nossa, que legal, achei bonito. Aham. De manhã eu saí pra comprar um pão, de manhã tomar um café no Sim. domingo, e ele tá na porta da minha casa, Uhum. passeando com o cachorro. Sim. Aí eu falei, ó, vou subir pra pegar a chave pra te devolver, foi uma bênção, obrigado. Aham. Ele olhou pra mim e falou assim, ó, quando é que vai ter de novo? Sim. Eu falei, não vai ter de novo. Aham. Não, por quê? Tava tão bom. E eu com vontade de pedir, E né? ele mora ali perto. Ele mora no Jardim Combica também. Aham. Até mandar um abraço pra ele, meu irmão, Certo. Edmundo. E de Me ajudou muito. Esse homem foi resposta de Deus. Amém. Deus É. usa, né, algumas pessoas. Se eu falar pro senhor que o que ele fez com a nossa igreja não tem explicação. Aham. É a mão de Deus, Aham. né? E ele, pastor, eu saí de manhã cedo, né? Dei bom dia pra ele na porta de casa. Falei, deixa eu ver a chave. Ele, não precisa, pode ficar com ela. Vai usando aí. Quando você precisar, eu não vou usar mesmo o salão. Eu não vou alugar pra ninguém porque não pode, tá na pandemia. Aham. Usa aí de vez em quando, só não chama Sim. atenção pros vizinhos Sim. não ver, né? Toma Aham. cuidado e tal. Aí pouco tempo depois começou a liberar. Lembra quando aí veio aquele... Aham. Pode abrir as igrejas, Sim. mas tem que ser de forma... Com distância. com distanciamento e sem aglomerar. Aham. Tal da aglomeração, Sim. né? Aí estava tentando entender isso, Sim, o que era a é. pandemia, as pessoas Verdade. começaram a vir a óbito, Aham. né? Aquela questão de entubar. Sim. E, pastor, veio a história de que liberou a igreja. Sim. Aí todo mundo, Aham. vamos fazer o culto, Todo mundo vamos se fazer o empolgando, culto, né? vamos fazer os cultos, Festejando. festejando, É. feliz, vamos voltar a congregar, Sim. né? E aí eu fui falar com ele, falou, ó, vamos fazer um culto aqui, assim, assim. Ele, a chave está contigo, você usa Aham. da forma que você achar por bem. Aham. Ficamos 1 ano e 3 meses no salão. A gente não tínhamos nada, pastor. Rapaz. Nada. Tínhamos, Você não pagou nada? não tínhamos nada. Nem, pra você ter uma ideia, depois de 5 meses eu fui falar com ele. Aham. Melhor, tem uma história que antecede aí. Quando abriu as igrejas, eu fui à casa dele. Falei, me aluga Sim. o salão. Sim. Você não está usando para festa? Aham. Me aluga, eu te pago um aluguel. Sim. É justo? Estou usando. Certo. Ele falou, Roberto, eu não alugo para a igreja. Aham. Não vou alugar. Eu dei minha palavra para os vizinhos que eu não vou alugar para a igreja. Aham. Eu falei, e aí, o que a gente faz? Eu preciso do espaço, cara. Sim. Ele, eu não vou te alugar, mas pode usar à vontade. Aham. Falei, usar à vontade é usar. É. Eu vou fazer cultos lá. Sim. Ele, não, pode usar à vontade. Se você quiser abrir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, usa lá. Não tem problema nenhum. Não vou te cobrar nada, nem quero R$1 seu. Aham. Você só o que você faz ali de cuidar, tal, de estar ali, já tá bom pra mim. Aham. E eu quis sair dali pasmo, né? Sim. Voltei pra casa e falei, filha, tentei alugar, o dono não alugou, mas ele falou pra mim usar, então vou usar. E o aluguel seria de quanto na Pastor, época? na época ali, Uns R$1.000? mais, o salão é grande, É grande. uns 2.500 valia ali. Rapaz, Salão bom, novo, muito bom. Ele não alugou. deve ser muito bom. Eu fiz a proposta pra ele na época, eu me lembro como falando de números, de R$1.800. Ele não quis. Não quis. Oxa. Olha pra você ter uma ideia. É. Porque eu ficava com medo de ele chegar e falar assim, tira tudo, né? Sim. Eu ficava com esse receio, eu sou muito preocupado Aham. em trabalhar de forma desonesta, ou, Sim. né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, Sim. né? Ou de avançar o farol, né? Tem que ir no limite. E ele não alugou, não quis alugar. Procurei alguns aqui no bairro também, não consegui, Aham. com bica. Enfim, correndo um pouquinho, ficamos 1 ano Sim. 1 ano e 3 meses.
1 ano e 3 meses depois que abriu as igrejas. Aí começou o fluxo, começou a vir, voltou o culto normal, as pessoas não tinha mais onde ficar. A igreja encheu, graças a Deus alcançamos pessoas, né? E ali a gente foi construindo do nada, compramos caixa de som, compramos bateria, compramos instrumento, estruturamos a igreja em um ano. Tudo que entrava a gente comprava, todo mês a gente comprava alguma coisa. Comprava uma caixa de som, comprava tudo que entrava, né, na igreja a gente ia investindo. Né? E quando chegou 1 ano, ele falou: Roberto, agora vou precisar do salão e tal. Eu falei: então vamos procurar um lugar. Né? Até então não tinha saído do CNPJ da igreja, documentação, né, legalizado, tudo, não tinha. Aí saiu a documentação, eu falei: ok, agora a gente pode fazer a inauguração, que a gente ainda era Projeto Restaurando Vidas, não era igreja, era projeto. Aí a gente veio com a documentação legal, a gente alugamos um salão, que o Senhor também preparou, que é onde estamos hoje, né? O dia certo, o momento certo, na hora certa, na provisão certa. Lá o endereço Comunidade Restaurando Vidas, Jardim Cumbica, Rua São Paulo de Oliveira, 574. 574. Estão todos convidados a estarem conosco lá também, adorando o Senhor. Inclusive, os cultos, o pastor já está convidado a estar com a gente lá. Cultos, domingo. Culto da família, né? Que horário? Às 18 horas. 18 horas. O primeiro domingo é Santa Ceia às 9. O segundo, terceiro e quarto domingo, né? Quando tem quarto domingo no mês, às 18 horas. Culto de quinta às 19h30. Tá? E agora a gente vai começar com o estudo bíblico, retomar, né, as férias aí, estudo bíblico de terça-feira, às 19h30. Quarta-feira, gente, a gente tem, os jovens lá estão dando aula de música. As quartas tem aula de música, né? Eles dão aula lá e são professores de instrumentos. Às terças, estudo bíblico. Quarta, estudo. Quinta, temos o culto. Né? A gente está com um propósito agora de identidade, uma bênção, o pastor Rafael está dirigindo lá. Na sexta a gente tem o círculo de oração, das 19 às 20. Todos os dias. Praticamente, pastor. Só não na segunda. Só não na segunda. Agora só não na segunda, né? Mas sempre tem alguma coisa ali na igreja que a gente está conduzindo aí. Deus. E trabalhando. Trabalhando para o reino. É isso aí. Não é não? Né? Almas estão sendo transformadas, almas estão sendo alcançadas. E esse é o propósito da igreja. Amém. Esse é o propósito. Tá certo. Pastor Robério, rapaz, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo aí, ter aceitado aí o meu convite, né? De somar aqui no podcast, abençoar o pessoal que nos assiste aí, a minha audiência, graças a Deus. Então, Deus abençoe você cada dia mais. Amém, pastor. Eu que agradeço a honra de estar aqui com o pastor. Sim. Né? É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Né? E que o Senhor possa abençoar. Muito, né? Que o Senhor possa abençoar ainda mais. Amém. Amém, graças a Deus. Então tá bom, varão. Por enquanto é só, certo? Certo. Próxima vez. Então você vai. Você conhece um pastor chamado Sebastião, é isso? Pastor, tem um amigo. É amigo, pastor, servo de Deus, adora, prega. Eu não sei falar muito não, mas ele arrebenta. Ele não sabe falar muito? Não, eu não sei falar muito, pastor. Às vezes eu fico meio tímido perto dele, entendeu? Certo. Bênção de Deus. Tem uma galera boa lá. Uma hora ele vai vir aqui, você vai deixar ele vir aqui no podcast? Pode marcar. Pode marcar? Pode marcar. Não demora muito não. Não? Não demora muito não. O homem é estrangeiro, é isso? De Chile. De Chile? De Chile. Mas se eu não entender muito o que ele está falando. Ele fala o portunhol. Portunhol. Ele ajuda a gente? Ajuda. Então, o brasiliano. Brasiliano. Para eu não ficar perdido, ele dá umas... se precisar, ele fala devagarzinho. Só não deixa de se empolgar, pastor. Se ele falar rápido, fica difícil. Rapaz. Mas eu só chamo aquele que tem um testemunho bem forte. Forte, dele é forte. Pastor, meu testemunho é tranquilo, agora perto dele é forte. Ixi. Se prepara aí quem for assistir. Então o nome dele é Sebastião. Sebastião. No Brasil, Sebastião. Tá. Amém? Então, amém. Se você que ainda não aprendeu o que é viver em Cristo, ele tem um testemunho para te ensinar o que é não brincar com as coisas de Cristo. Amém. Então assim é bom. Amém? Tá certo? Pessoal, nós vamos encerrar aqui o nosso podcast.
E, mais uma vez, agradecendo o pastor Robério, obrigadão por ter vindo aí. Eu que agradeço, Tá pastor. bom? Por ter somado aí com a gente. Pessoal, tá aí registrado, tá aí gravado esse podcast. Então, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilha, por favor. E vamos somar, ajudar esse canal a crescer bastante. Amém. Certo, pastor? Certinho, querido. Então tá bom. Obrigadão. Deus abençoe a Deus todos. abençoe. Pastor também. Tamo junto. Conta com a gente. Amém. Obrigadão. Fica na paz. Paz, queridos. Amém, pessoal? Shalom, shalom. Saúde, paz, alegria e prosperidade. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém.